Olá, amigo! Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Estamos estudando cada vez mais detalhes especiais que Deus tem nos dado na Santa Bíblia, a Palavra de Deus, especialmente no último livro, o livro do Apocalipse. E eu não posso começar a abrir a Palavra de Deus sem antes pedir a unção do Espírito Santo, o professor do céu, para que nos indique, para que nos mostre exatamente o que fazer. Vamos orar? Eu quero orar com você. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome, porque a sua Bíblia é tão clara, Senhor, nos indicando qual caminho seguir, e temos a certeza absoluta que Jesus está conosco, nos mostrando qual caminho para chegar na Canaã celestial. Dá-nos hoje a unção do teu Santo Espírito, abençoe essa pessoa que está em casa para que possa compreender cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje é a besta do Apocalipse 13 e os 666. Em estudos anteriores, identificamos o remanescente fiel de Deus sob o símbolo da mulher vestida de sol. Você se lembra? Mas vimos em outros estudos que há uma luta entre Cristo e Satanás e que este último tem seus instrumentos pelos quais atua. Levando em conta que Paulo diz que os instrumentos do anticristo se disfarçam como apóstolos de Cristo e como ministros de justiça, devemos esperar uma surpresa quase incrível ao descobrir quem é o anticristo. Tão incrível que só identificamos porque Deus é que tira o disfarce. Mas se algumas dessas descobertas nos são dolorosas, recordemos que o Senhor atua como cirurgião. Ele só fere para salvar. Por isso é que Jesus disse que suas profecias estão destinadas a nos dar mais fé. Queridos, em Apocalipse 13, nós encontramos o anticristo seria um personagem de origem cristã. Mas vamos ver o que, de acordo com as revelações de Paulo, onde se estabeleceria o anticristo produzindo apostasia. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, verso 2. Você vai encontrar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, algo muito importante. Abra sua Bíblia para que você possa compreender. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja bem o verso 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que você acabou de perceber? Nesse verso que nós lemos, a Bíblia nos diz, através dos ensinos de Paulo, o Senhor Deus está nos dizendo que este poder do anticristo se assentaria num trono aqui na terra, num mundo cristão, parecendo Deus, como se fosse o próprio Deus. Evidentemente, a cristandade o teria em grande reverência e seria o centro da religião cristã. A profecia do Apocalipse 13 revela de quem se trata. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13 e vamos dar uma olhadinha nos detalhes que ali traz. Eu sei que você estava curioso para saber a respeito disso. Que detalhes dessa primeira besta simbólica nos permite localizar geograficamente a sede da besta? Antes de você ir para Apocalipse, que eu vou te pedir Apocalipse 17, veja primeiro Apocalipse 13. Olha o que diz aqui. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Só que aí mesmo no capítulo 13, de Apocalipse, você encontra outra besta. Apocalipse 13, verso 11, encontra-se a segunda besta. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas falava como dragão. Besta ou animal é sinal de um reino. Vamos ver geograficamente onde seria a primeira besta. A segunda besta vamos estudar no próximo estudo. Vejamos aqui onde seria geograficamente a sede desta primeira besta. Apocalipse 17, verso 9. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria.
As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Veja também o verso 12, diz o seguinte: os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17:9 diz: as 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Os 10 chifres são 10 reis. Agora veja bem, os comentários católicos das Bíblias do Pontifício Instituto Bíblico de Roma e de Jerusalém, sobre Apocalipse 13:1, 2, 17:1 e 3, informa que os 7 montes identificam a cidade de Roma. O que você encontra na cidade de Roma? Não é o Vaticano? Lembra-se que a cristandade o teria como chefe de todo o cristianismo? Que recebeu do dragão de Apocalipse 12, Satanás e a Roma dos Césares, a besta de Apocalipse 13. Veja Apocalipse 13, verso 2. Volta ali um pouquinho para Apocalipse 13. Vamos ver o que esta besta recebeu do dragão. A besta que vira semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso não é muito sério? Você está vendo que a Bíblia diz que quem deu poder a este reino, a este poder governando sobre a terra, foi o próprio dragão? Quem é o dragão? Você se lembra de nosso estudo, onde estudamos que o dragão é Satanás? Isso é muito sério, é algo para se pensar. Historicamente, só há um poder que recebeu a sede e a autoridade de Roma imperial, pagã, tal como havia sido profetizado. Este poder é Roma papal. Um poder perseguidor e blasfêmio. Por quanto tempo teria Roma poder para perseguir o remanescente fiel? Apocalipse 13, verso 5. Leia junto comigo. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Você se lembra também que estudamos em Ezequiel 4, versículos 6 e 7, que cada dia da profecia é relacionado a um ano, representa um ano. 42 meses você encontra abertamente 1260 anos. E a história demonstra que esses 42 meses proféticos, ou 1260 anos literais, começaram no ano 538, quando entrou em vigência o Edito de Justiniano, dando a Roma o poder legal para perseguir e entregar até a morte os cristãos dissidentes. Ao findarem os 1260 anos, cumpriu-se a outra parte da profecia. Mas eu quero que você olhe aqui nesse quadro. Dá uma olhada junto comigo. Observe bem. No ano 538, nós encontramos o início da igreja caída, quando ela uniu-se com o Estado. Foi o tempo de supremacia da igreja. Do ano 538, a igreja começou a mandar no mundo, a igreja católica apostólica romana. E então perseguia as pessoas que não pensavam igual a ela. Durante muitos anos isso aconteceu na Terra, exatamente 1260 anos, e a profecia disse que este poder teria liberdade para agir na Terra por 42 meses. 42 meses tem 1260 dias. 1260 dias proféticos são 1260 anos. Quando termina, se começou em 538 com o Edito de Justiniano? Termina em 1798. A profecia sempre cumpre-se perfeitamente. E como que a gente sabe que terminou nessa data? Veja bem, a Igreja Romana havia estado durante muito tempo mandando no mundo e perseguindo as pessoas que não pensavam de acordo com o que ela pensava que era certo. Então, alguns países começaram a ficar muito cansados desse tipo de autoridade e de atitude. Dentre eles foi a França, um dos primeiros a rebelar-se. Você já ouviu falar de Revolução Francesa? Nesta ocasião da Revolução Francesa, um general napoleônico, Berthier, mandado por Napoleão, em 1798, nessa data, prendeu o Papa. Outros clérigos da época se autorrecluíram e então perderam a autoridade que tiveram durante toda a Idade Média, com toda a Inquisição e as Cruzadas. Você se lembra disso? Desde essa época em diante, perdeu o poder temporal.
Passou por muito tempo, o mundo permaneceu sem autoridade papal suprema, mas em 1929, Benito Mussolini devolveu para o papado algumas terras. Isso nós vamos ver daqui a pouco. A Bíblia também disse que eles haveriam de voltar a serem aclamados perante todas as pessoas. Lembre-se bem, o tempo que ficou como supremacia papal foi de 538 a 1798, acabando o tempo de supremacia com general napoleônico, com Berthier indo lá e terminando com toda a aberração que a Igreja Católica fazia frente aos cristãos. Além de perseguir, que faria essa besta do anticristo? Apocalipse 13, versos 5 e 6. Eu vou ler com você. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Há algumas arrogâncias do papado que para Deus são blasfêmias. E antes de continuar, eu tenho que lhe pedir desculpas se por acaso você não tinha nunca pensado a respeito disso. Nossa intenção não é magoar você. Porque se você não sabe destas verdades, se você não entende estas coisas, de alguma maneira você continua enganado. Por exemplo, a pretensão da igreja de perdoar pecados. Depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro deixou bem claro que ele não tinha poder para perdoar pecados, que essa é uma atribuição unicamente de Deus. Isso está escrito em Atos 8, verso 20 a 23. O próprio Pedro disse que ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Evidentemente, ele conhecia o princípio bíblico de que só Deus tem poder de perdoar pecados e que quem pretende fazê-lo blasfema. E onde está escrito a respeito disso que é blasfêmia? Marcos, capítulo 2, verso 7. Outros exemplos, ao fazer-se chamar-se Santo Pai ou Papa, adotou um nome que corresponde unicamente a Deus. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Isso está escrito em Mateus 23, verso 9. Proclama ser o cabeça da igreja, usurpando assim a função de Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja. Está escrito em Efésios 5, 23, Jesus é o cabeça da igreja. Também aceita homenagens que na Santa Bíblia são um ato de adoração que corresponde só a Deus. Nós estamos nos referindo à prática de ajoelhar-se ante o Papa. Pedro proibiu a Cornélio que o fizesse, por considerar-se ele mesmo, Pedro, um mero ser humano. Isso está escrito em Atos 10, versículo 25 e 26. E note que o anjo de Deus, aquele que falava com João em Apocalipse, apesar de ser superior a este santo apóstolo, proibiu a João que se ajoelhasse diante dele, explicando-lhe que isso era um ato de adoração que só corresponde praticar perante Deus. Apocalipse 19, 10 diz isso, e Apocalipse 22, 8 e 9. Não podemos nos ajoelhar frente a um homem. Agora entendemos melhor o que quis dizer Paulo quando escreveu na Santa Bíblia que o homem da iniquidade, o filho da perdição, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por isso que ele é considerado anticristo, que quer dizer aquele que se põe em lugar de Cristo e também se opõe a Cristo. Mas eu queria te mostrar algo, por favor, para você não pensar que somos nós que estamos falando. Dê uma olhadinha nisso aqui, por favor. Queria que você lesse junto comigo. Esta informação foi tirada da própria Enciclopédia Católica. Eu vou ler para você. Enciclopédia Católica, Pronta Biblioteca, artigo Papa, volume 2, página 26. Eu vou ler para você. O Papa é o vigário de Cristo. Só ele é soberano dos fiéis. O Papa é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso ostenta uma tríplice coroa como Rei do céu, da terra e do inferno. Só o Papa é chamado Santíssimo porque é o único que legitimamente é santo. Isso foi escrito pelos próprios católicos. Veja um próximo, dê uma observada, por favor. Também está na Enciclopédia Católica, Pronta Biblioteca, volume 2, página 26. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que não é um simples homem. É como mesmo Deus, o vigário de Cristo na terra. Você sabe o que significa a palavra vigário? Vigário significa no lugar de. Vigário de Cristo é no lugar de Cristo. Isso não é muito sério? Veja essa nova nota.
Também São Afonso de Ligório, O Ofício do Sacerdócio, página 47. Veja que sério essa declaração. Em verdade, não é exagerado dizer que, em virtude do seu ofício sacrossanto, os bispos e sacerdotes são outros tantos deuses na terra, porque só o que somente Deus pode fazer, que é perdoar pecados, o sacerdote o faz também, por delegação de autoridade dada pelo Papa perdoando os pecados. O que você entende disto? Dê uma olhada em mais um detalhe, por favor. Enciclopédia Católica, Pronta Biblioteca, volume 2, página 26, neste mesmo artigo sobre o Papa. O Papa é de dignidade tão sublime e suprema que, falando com propriedade, não tem sido estabelecido em algum grau de dignidade, senão que completamente foi posto na maior cume de todas as dignidades. Ele é como Deus na terra. Você não acha isso sério demais? Que número calculado de um título atribuído a si pelo papado serve como outro elemento identificador da besta? Apocalipse 13, verso 17 e 18, eu vou ler com você. Veja bem. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. O idioma oficial do papado é o latim, a língua dos romanos. Todos sabemos que os números romanos são letras. Os números que usamos são arábicos, provenientes dos árabes. Um dos títulos exibidos pelos papas em sua maneira de se apresentar ao mundo é Vicarius Filii Dei, que significa, na língua latina, significa vigário, filho de Deus. E a gente já sabe que vigário significa colocando-se em lugar do Filho de Deus. O Apocalipse diz que o número 666 é o número do seu nome. Calculando o valor numérico das letras desse título papal, temos o número 666. Veja comigo, venha cá, dá uma olhadinha nesse quadro, para que você possa ver. Vicarius Filii Dei. O V significa 5. O I, 1, é o valor numérico das letras em latim. O C é o valor numérico de 100. A não tem valor algum, R também não. O I equivale a 1. O V equivale a 5 e o S não tem valor. O F equivale a 0, o I equivale a 1, o L equivale a 50. 1 equivale a 1, o outro 1 equivale, I equivale a 1. D, o valor numérico é 500, o E, 0, o I, 1. O que você acabou de ver? Se você somar os números da letra de seu nome, você vai encontrar 6, 6, 6. Isto não é uma outra coisa séria que você acabou de observar? O que você acabou de descobrir? A ferida de morte. O que ocorreu com uma das cabeças, o Monte do Vaticano, em Apocalipse 3, 13, verso 3 a 10. Apocalipse 13, verso 3 a 10. Veja o que diz aqui. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 10. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Uma de suas cabeças como golpeada de morte. No ano de 1798, ao terminarem os 1260 anos de poder perseguidor, ou seja, do ano 538 a 1798, ou seja, 1260 anos, o general napoleônico, como acabamos de dizer, chamado Berthier, fez uma ferida mortal no papado, anulou o Código de Justiniano, desapropriou o papado dos 5 estados que tinha no centro da Itália e tirou-lhe os poderes temporais. A ferida foi tão profunda que parecia que o papado não se recuperaria mais dela. O Papa Pio VI foi levado para o cativeiro, Apocalipse 13:10, e seus sucessores se auto-recluíram, ficaram reclusos no cativeiro, negando-se a aparecer em público até que se lhe retribuíssem os poderes temporais. Você sabia que aconteceu exatamente assim? Dê uma olhadinha aqui nesse quadro para que você possa ver, para que você possa entender. Vamos dar uma olhadinha?
No ano 31 começa o início da era cristã. A Igreja do Senhor Jesus Cristo estava em plena vitória nessa época. Só que a igreja foi altamente perseguida do ano 31 até mais ou menos o ano 321. Então, quando a igreja começou a receber muitas influências externas e a Igreja de Deus que estava em ascensão começou a cair, ficaram apenas alguns restantes, alguns dissidentes, um pequeno remanescente do povo de Deus. No ano 538, a igreja pervertida começou então um tempo de terror sobre a terra. Nessa época, a Igreja de Deus estava no deserto, ou seja, escondida. O tempo de supremacia papal, que começou com o Edito de Justiniano, foi até o ano de 1798, quando a ferida mortal foi dada no papado, nessa besta do Apocalipse 13. Quando então terminou o tempo de 1260 anos, ou seja, o tempo da Idade Média. Nesta época, de 1798 a 1929, a igreja ficou sem grande poder pela terra. Os sacerdotes se auto-recluíram porque não havia poder na mão do papado. Mas em 1929, com a concordata que houve, Benito Mussolini deu de volta os estados que foram retirados do papado no ano 1798, e então, desta época em diante, o papado tem saído por todos os lugares do mundo, mostrando sua face. E como a Bíblia disse, a terra se maravilhou seguindo a besta. Que viu São João que aconteceria com a ferida mortal? E que faria a humanidade? Apocalipse 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Queridos, vocês lembram, em 1929, Benito Mussolini assinou a célere concordata com o papado, dando-lhe os 44 hectares que hoje constituem o Estado do Vaticano, recuperando-se assim o poder temporal dos papas, agora com status de rei. Desde aquela época voltaram a mostrar-se em público com poder e popularidade crescentes, fazendo viagens e sendo aclamados por multidões, inclusive em países protestantes como Estados Unidos da América, em outro bloco comunista e mesmo em Nações Unidas. Quem são os que adorariam a besta? Apocalipse 13, verso 8. Eu vou ler com você. Diz o seguinte: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ao adorar a besta, também se adora o dragão, do qual é instrumento, e de quem recebe o seu poder. Não estar inscrito no livro da vida significa estar perdido. Por isso é que nosso Senhor Jesus Cristo disse que, por cima de qualquer e toda alegria, deveríamos regozijar-nos, porque nossos nomes estão escritos no céu. Desde o dia em que recebemos o sagrado sacramento do batismo. Isso está escrito em Lucas 10, verso 20. Queridos, que solene advertência proclama a mensagem do terceiro anjo contra aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Vai em Apocalipse 14, aí mesmo, em seguida, verso 9 a 11. Veja comigo. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, sendo que estamos no fim do tempo da graça, Deus proclama mais solene admoestação, a fim de que não participemos do culto da besta, e ao mesmo tempo adverte que aqueles que consentem em fazê-lo terão que defrontar terríveis consequências de peso eterno, ou seja, irreversível. Como notamos, a besta tem um sinal ou marca, a qual será aplicada sobre os que se perdem. Em que consiste essa marca fatídica? No nosso próximo estudo, nós vamos estudar exatamente o que é a marca da besta. Mas agora veja o contraste entre os seguidores da besta e o fiel remanescente do Senhor, que apresenta a última parte da mensagem do terceiro anjo. Dá uma olhadinha aqui mesmo em Apocalipse 14, no verso 12. Veja só o que diz aqui. Aqui está a perseverança dos santos.
daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você percebeu a diferença que existe entre um e outro? Uns são acusados de adorar a besta, ou seja, adorar o próprio dragão. Outros, então, são elevados perante essa terra, são aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo virá buscar. E segundo a sua Bíblia e a minha Bíblia diz, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Eu sei, meu querido, minha querida, que o estudo de hoje foi muito sério. Além de muito esclarecedor, de alguma maneira, pode ter dado alguma dor no coração para as pessoas sinceras como você. Mas quando a Bíblia explica e detalha estas coisas a respeito destes poderes na terra, o faz para que nós possamos saber e entender qual é o plano de Deus para nós e também para que não sejamos encontrados como pessoas enganadas quando Jesus Cristo vier e voltar. Há um plano de Deus para você, há um plano de Deus para mim, para a nossa família. Deus tem um plano muito especial para a sua história e para a minha história. Não permita que nada atrapalhe você. Entre em contato conosco. Peça para que possamos compreender juntos estas verdades. Nos escreva, nos telefone e então mandaremos ajudas para você para que você possa entender mais claramente cada um desses detalhes que estudamos hoje sobre a besta do Apocalipse 13 e os 666. No nosso próximo estudo vamos estudar qual é a marca da besta e também qual é a outra besta do Apocalipse 13. Lembra-se que são duas, tá bem? E agora eu quero orar por você, quero orar por sua casa, por sua família. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor não nos permite ficarmos enganados. Obrigado ao Senhor, porque o Senhor é claro em demonstrar a sua vontade e toda a verdade enviada por teu Santo Espírito. Te pedimos que abençoe essa pessoa em casa, que ela nos escreva, que fale conosco e que estejamos juntos um dia quando Jesus Cristo voltar para nos levar. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Até o nosso próximo estudo.